Quero aqui reforçar um pouco o que disse o senador Paulo Paim em dois aspectos. O primeiro, cobrar da Câmara dos Deputados a votação da regulamentação da lei do emprego doméstico. As empregadas e empregados domésticos do país estão tendo prejuízo, estão sendo prejudicados pela demora da Câmara dos Deputados em votar a regulamentação da PEC do emprego doméstico que nós votamos aqui há mais de 2 anos. Nós queremos realmente que antes de encerrar o ano, se fosse possível, a Câmara dos Deputados se debruçasse sobre essa matéria, fizesse as modificações que entender que possam ser feitas e retorne o projeto aqui ao plenário do Senado para que nós possamos aqui apreciar e dar uma destinação e uma legislação específica e definitiva para os trabalhadores domésticos do nosso país. Não é possível, né, se passar mais de 1 ano na Câmara dos Deputados um projeto que está postergando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço dos empregados domésticos, que está postergando o banco de horas, que está postergando, enfim, uma série de vantagens e de direitos que equiparam o empregado e a empregada doméstica aos outros trabalhadores do Brasil. Nós votamos essa PEC aqui, essa emenda constitucional, cantando louvores a essa igualdade. E por conta da falta da regulamentação, a igualdade não se aplica na prática. E isso, senador Aureliano, precisa ser modificado. E aqui eu tenho certeza que a Câmara dos Deputados, votando essa matéria, ela será prioridade aqui no plenário do Senado da República, senador Rubem Figueiredo. O outro assunto diz respeito exatamente ao fator previdenciário, que eu ajudei a aprovar como líder do governo aqui no plenário do Senado. Eu entendo que é preciso construir uma nova equação que leve em conta o tempo de contribuição e a idade. São as famosas fórmulas, né, de soma de tempo de contribuição e de idade que estão sendo discutidas. Mas o país tem que encarar o desafio da questão previdenciária, que é um desafio não só para o Brasil. Esse é um desafio para o mundo. Todos os países hoje têm que enfrentar essa questão com urgência, porque nós temos a ampliação, graças a Deus, do tempo útil da vida das pessoas, né? E a equação previdenciária, ela é uma conta que precisa fechar, sob pena de onerar as futuras gerações por conta dos direitos que estão sendo dados ou obrigações que são dados hoje. Portanto, o senador Paulo Paim, que é um defensor dos trabalhadores do Brasil, como bem disse Vossa Excelência, fere um tema e cobra um posicionamento que está na Câmara também dos Deputados e que precisa ser encarado rapidamente. Mas os dois assuntos que quero falar hoje, presidente Rubem Figueiredo, dizem respeito ao meu estado de Roraima, mas também ao Brasil. O primeiro deles é um assunto que quero tratar e demonstrar claramente a minha posição sobre esse tema. Fui presidente da FUNAI durante 3 anos. Fui presidente da FUNAI por 3 ministros diferentes. Saí da FUNAI promovido para ser governador de Roraima na transição. Vim ao Senado e no meu primeiro mandato, senador Rubem Figueiredo, em 1996, aprovei um projeto que regulamenta os artigos 231 e 232 da Constituição, que trata exatamente da regulamentação da mineração em terra indígena. Por que é que fiz isso? Porque conheço de perto o drama que as populações indígenas vivem, a carência que a FUNAI vive. A FUNAI hoje administra, senador Aureliano, 14% do território nacional. Lá, nesse território, residem entre 800 e 900 mil índios, não mais do que isso. Índios que, na maioria das vezes, passam também por dificuldades. O que é que fiz? Apresentei essa regulamentação porque entendia e entendo que regulamentar a mineração em terra indígena daria, da forma como eu propus, autonomia para as comunidades indígenas poderem determinar se queriam a mineração ou não. Daria o acompanhamento do Ministério Público Federal.
faria a concessão através de licitação pública e ganharia a licitação aquela empresa ou cooperativa que desse as melhores condições de remuneração e de royalties à população indígena. Fiz esse projeto com todo cuidado, com toda atenção, porque sei da importância desse projeto para o futuro da mineração, do desenvolvimento de diversos estados. Aprovei esse projeto aqui, senador Figueiró, em 1996, por unanimidade, com o voto de todas as senadoras e senadores, porque tratava-se de um projeto transparente, de um projeto sério, que regulamentava a Constituição de 88. Esse projeto foi para a Câmara. Chegando na Câmara, passou por diversas comissões e hoje ainda está numa comissão especial aguardando o restante da votação. Por que é que venho hoje aqui nesse plenário? Venho para fazer o seguinte registro. Não tenho nenhum interesse pessoal na votação desse projeto. Há 2 anos atrás, lá em Roraima, adversários políticos que não têm caráter começaram a espalhar a notícia de que eu queria a regulamentação da mineração em terras indígenas porque teria garimpo ou teria empresas de mineração que iriam minerar em terras indígenas. Naquele período, peguei uma certidão do DNPM e provei que a minha filha é sócia de uma empresa de mineração que explora brita na cidade de Boa Vista, não tendo nada a ver com qualquer tipo de mineração, ainda mais em terra indígena. Em 2002, provei com essa certidão. Agora, na eleição de 2014, novamente veio à tona essa mentira. E ela foi espalhada aos 4 cantos de Roraima, dizendo que eu tinha interesse, que ia minerar e tudo mais. Apresentei novamente uma certidão do DNPM de 2014 mostrando que a empresa não tem nenhum pedido, nenhum requerimento, nenhuma exploração em áreas indígenas. Mas, senhor presidente, isso só não basta. Eu quero deixar claro que não tenho nenhum interesse. Quem tem que ter interesse na regulamentação da mineração em terra indígena no Brasil é o governo brasileiro. E o governo brasileiro não tem trabalhado para que essa questão seja equacionada. O governo brasileiro tem estado, ao longo dos anos, omisso numa questão que é extremamente relevante para a economia brasileira, para o desenvolvimento e para o recolhimento de impostos, porque existe uma fortuna em minérios espalhados por esse Brasil, inclusive em áreas indígenas, porque se nós pegarmos, senador Figueiró, o estudo do projeto Radan e colocarmos em cima as demarcações de terras indígenas, nós vamos ver que coincide de uma forma muito forte esses 2 estudos. A demarcação foi feita exatamente em cima dos potenciais minerários, principalmente da região norte e da região centro-oeste. Então, cabe ao governo buscar essa solução. E eu fico lutando, brigando, buscando uma solução, me empenhando, e surgem exatamente essas mentiras, essas agressões, de que eu teria interesse por conta de questões pessoais. Então eu quero registrar que encaminhei ao deputado Edio Lopes, que é o relator na comissão especial da Câmara do projeto 1610, que é esse projeto da minha autoria, pedindo ao senador Edio Lopes que arquive o projeto. Eu não quero mais que esse projeto seja votado. Eu não tenho interesse pessoal que esse projeto seja votado. Se o governo tem interesses que a questão de mineração seja encaminhada da forma correta, que o governo apresente um projeto. Da minha parte, o projeto está retirado para provar que eu não tenho nenhum interesse nessa questão. Meu interesse é ver o Brasil se desenvolver. Meu interesse é ver o país gerando riquezas. Meu interesse é ver as comunidades indígenas que quiserem a mineração
receberem royalties, receberem recursos, poderem custear um atendimento de saúde, de qualidade, uma infraestrutura, uma moradia em condições realmente de igualdade e até de superioridade por conta exatamente da sua questão cultural. Então, eu peço ao deputado Hélio, nesta carta, que farei transcrever nos anais dessa casa, eu peço o arquivamento imediato, ao final dessa legislatura, desse projeto sem votação. Se o governo quiser que a mineração em terra indígena seja regulamentada, o governo federal que encaminhe projeto. Pode até copiar o meu projeto, pode melhorar o meu projeto, mas essa questão não será mais minha, terá que ser do governo e daqueles que relatarem esse posicionamento. Ouço com satisfação o à parte do senador Aureliano Chaves. Excelentíssimo senador Romero Jucá, grande representante do Estado de Roraima, quero dizer a Vossa Excelência que eu lamento Vossa Excelência retirar esse projeto, porque é da maior importância para o desenvolvimento do país, um projeto que estrutura adequadamente um dos bens mais importantes que esse país tem, que é o bem mineral. Então, eu peço a Vossa Excelência para não retirar. Eu acho de extrema importância, falo com absoluta segurança de que é dever do governo votar, insistir para que vote. E Vossa Excelência, que é um líder que tem tanto feito para que esse governo possa ter governabilidade, é uma falta de respeito a Vossa Excelência que a base toda do governo não se una a Vossa Excelência no sentido de aprovar de forma imediata, o mais rápido possível. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que é homem que tem responsabilidade, que traduz o sentimento claro, com transparência. Eu tenho acompanhado a vida pública de Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência, sendo da base do governo, nunca deixa de colocar claramente os problemas que o país está vivendo e questionando e fazendo uma cartaz com o próprio governo no sentido de melhorar esse país. Peço a Vossa Excelência, não retire. Vamos votar esse projeto. E parabenizo também pela fala que Vossa Excelência fez a respeito do projeto das domésticas. Nós precisamos pensar seriamente no cálculo atuarial do país. Nós estamos vivendo um momento sério. Inclusive, há algum tempo atrás eu falei sobre a necessidade de criar-se mais brasileiros, de ter mais brasileiros. O país é o país continental com menos pessoas no mundo. E a conta não vai fechar. Se a nossa população, graças a Deus, está aumentando a sua idade média, por outro lado, não está nascendo. O nosso crescimento vegetativo está pífio. Nós precisamos realmente fazer uma reformulação e dar condições para que o cálculo atuarial chegue para que não prejudique as futuras gerações. Parabéns pela vossa iniciativa e pela forma que está atuando em benefício do país. Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, senador Aureliano, mas quero registrar que essa questão da mineração em terra indígena é um preço que eu não quero mais pagar. Eu não tenho, volto a dizer, nenhum interesse em mineração em terra indígena, a não ser ver os índios se desenvolvendo e o Brasil se desenvolvendo. Mas a mim coube esse ônus e essa mentira se alastra. E não há melhor forma de acabar com a mentira do que acabar com o projeto. Porque, efetivamente, aí ninguém poderá dizer que o projeto é da minha autoria ou que eu tenho interesse em beneficiar A, B ou C com esse projeto que só visava beneficiar o país e as próprias comunidades indígenas. Então, eu manterei a retirada do projeto, mas espero que o governo, ou através do Estatuto do Índio, que está lá há mais de 25 anos na Câmara dos Deputados tramitando, ou através de outros mecanismos, o governo assuma a responsabilidade que precisa assumir sobre essa questão e outras questões que aguardam a decisão do governo, meu caro presidente Rubem Figueiredo. Outra questão que gostaria de falar aqui é exatamente da medida provisória 660, a medida provisória que regulamenta a emenda constitucional 79, oriunda da PEC 111, que regulariza a situação dos servidores de Roraima e do Amapá. Nós fizemos um acordo com o governo federal, nós aprovamos a PEC 111, que virou emenda constitucional 79. Eu, como presidente do Congresso interino, promulguei essa emenda constitucional nesse plenário. O governo federal ficou de regulamentar essa emenda constitucional, editou a medida provisória 660, até aí tudo bem, mas editou também um decreto,
o decreto 8.365, de 24 de novembro de 2014, que criou uma série de limitações prejudicando o enquadramento de servidores do Estado de Roraima e do Estado do Amapá. Então, quero registrar aqui que discordo do texto deste decreto da presidenta Dilma. Não foi o combinado com o Ministério do Planejamento os termos desse decreto. Esse decreto deixa fora da possibilidade de enquadramento cooperativados, seletistas, pessoas de cargo de confiança, servidores das empresas estatais, do ex-Banco de Roraima, todas pessoas que teriam direito de ser enquadradas, como eu enquadrei parte delas com o parecer FC3 em 1989, quando governador do território de Roraima e com o então presidente José Sarney aprovando essa medida. Portanto, quero registrar aqui que discordo dos termos do decreto, que nós não podemos modificar o decreto da presidenta, mas eu apresentei emendas à medida provisória 660 e vou lutar para que essas emendas sejam aprovadas, porque as minhas emendas possibilitam e garantem a condição desses excluídos pelo decreto serem analisados pelas comissões que já estão trabalhando lá em Roraima para analisar a documentação dos servidores que pretendem esse enquadramento. Portanto, nós queremos justiça, nós queremos igualdade, nós queremos que os servidores e servidoras que doaram a sua vida, que trabalharam pelo Estado de Roraima, que trabalharam pelo território de Roraima, possam ter, enfim, reconhecidos o seu direito. Foi por isso que eu lutei todos esses anos. Foi por isso que eu propus a emenda constitucional. Quando muitos em Roraima diziam que era uma jogada política, que era uma jogada eleitoral, alguns anos atrás, a maioria não acreditava, eu apresentei nesse plenário e aprovei também, por unanimidade, essa emenda constitucional. Ela foi para a Câmara, ela foi modificada, ela foi aglutinada, voltou aqui para o Senado e em menos de um mês, senadora Ana Amélia, nós aprovamos a emenda constitucional e eu promulguei essa emenda constitucional no plenário do Senado. Portanto, nós chegamos até aqui, nós já colocamos recursos no orçamento. Existem 380 milhões de reais no orçamento de 2015 para atender esses servidores que podem ser enquadrados. Portanto, não há falta de recursos. O que há, na verdade, é a falta de honrar um compromisso que possibilite que esses servidores possam ser analisados. Quem tiver sua documentação em dia será enquadrado. Quem não tiver, infelizmente, não poderá ser enquadrado. Vamos cumprir a lei. Vamos cumprir aquilo que já foi feito anteriormente no parecer FC3, quando eu, governador do território, enquadrei mais de 12 mil servidores que tinham trabalhado para o ex-território. Então nós queremos justiça, nós queremos igualdade, nós queremos respeito e nós vamos lutar pelos servidores e servidoras do ex-território para que tenham o seu enquadramento reconhecido. Eu ouço com muita satisfação a senadora Ana Amélia. Senador Romero Jucá, eu aqui sou testemunha e aprendi nesta casa que o acordo político vale mais do que uma assinatura e um selo e um carimbo. Se você não cumpre a palavra, você não dá a credibilidade necessária para a própria atividade política. E nesses tempos perturbados que estamos vivendo, complexos, conflituosos, mais um motivo para que o acordo político seja cumprido. Eu sou testemunha aqui do seu esforço para que os acordos sejam cumpridos e haja respeitabilidade nas relações internas da Casa e nas relações do Congresso com o Poder Executivo ou com o Poder Judiciário, quando é o caso. Então, esse relato de Vossa Excelência apenas revela a gravidade da situação em que estamos e que o não cumprimento de acordos políticos afeta a boa relação e o respeito institucional entre o Executivo e o Poder Legislativo. Então, Vossa Excelência está coberto de razões quando diz: foi feito um acordo, ele não foi cumprido. Aliás, isso também tinha sido feito quando votamos aqui a questão de emancipações e mais, Vossa Excelência salvou uma medida provisória 651 que tratava de aumentar a competitividade. Sou testemunha porque cheguei aqui logo após o segundo turno das eleições, onde eu havia disputado no meu estado, e estava por caducar
uma das mais importantes medidas provisórias. Aqui, Vossa Excelência teve uma atuação muito importante, salvando a medida provisória, tirando as matérias que não eram compatíveis com a regra e também com o que o entendimento da sociedade brasileira havia sobre as matérias e salvou essa medida provisória. Então, esse não cumprimento do acordo, eu fico solidária porque nós o que temos que, no mínimo, é cobrar a execução desses acordos, que são mais importantes, um acordo verbal, do que a própria palavra escrita ou um termo que a gente tem aqui, ou um documento que tem que ser assinado. E Vossa Excelência aqui tem sido rigorosamente cumpridor de acordo feito com os parlamentares, com as bancadas e com os partidos. Parabéns, senador Romero Jucá. Agradeço a senadora Ana Amélia, que é uma referência nessa casa, e registrar efetivamente que a política é feita de palavras e posições. E as palavras e posições têm que ser coerentes e se complementarem. Então eu espero que a gente possa ajustar a medida provisória e dar prosseguimento a esse sonho que é de milhares de trabalhadoras e trabalhadores de Roraima e do Amapá que aguardam, que anseiam e esperançosos por essa posição. Meu caro presidente, eu gostaria de pedir a transcrição da carta enviada ao deputado Hédio sobre a retirada do projeto de mineração, do decreto 8.365, de 24 de novembro, da presidenta Dilma, e da medida provisória 660, também de 24 de novembro. Muito obrigado.